Entre os séculos 4 e 11, a civilização maia vivia na região da atual Guatemala. Berço da extinta civilização maia, a Guatemala foi descoberta e colonizada pelos espanhóis, sendo descoberta em 1523, sendo o povo maia subjugado depois da chegada do conquistador espanhol Pedro de Alvarado. A Espanha dominou a Guatemala até 1821, ano da declaração da independência das colônias centro-americanas. A Guatemala foi incorporada ao Império Mexicano até o ano de 1823. Depois de 1823, a Guatemala passou a fazer parte das Províncias Unidas da América Central, até 1839. Justo Rufino Barrios assumiu o poder no país em 1823, procedido por uma revolução que abriu caminho para a subida política. Barrios implementou um programa de desenvolvimento econômico que visava o investimento em grandes propriedades de café. Depois de Barrios, a Guatemala viveu sobre duas ditaduras, a de Manuel Estrada Cabrera, que governou o país de 1898 a 1920, e a de Jorge Ubisco, de 1921 a 1944. O sistema ditatorial possibilitou o aprofundamento do capital norte-americano no país. Em 1945, as reformas públicas e sociais que pretendiam favorecer os trabalhadores eram defendidas por Juan José em oposição aos interesses dos latifúndios e militares que ocupavam o poder da Guatemala. As reformas eram defendidas na coligação democrático-liberal, cedida posteriormente por Jacob Álvares Guzmán, que governou o país de 1951 a 1954. As atitudes populistas da coligação iniciou a invasão e derrubada política apoiada pelos Estados Unidos, fato que levou o coronel Carlos Castilho Armas a ocupar o poder. Em 1957, Castilho foi assassinado, sendo esposado como um presidente Igor Fuentes em 2 de março de 1958. Em março de 1968, Fuentes foi derrubado pelo então ministro de Defesa, o general Henrique Peralta Azurdia. Os militares continuaram dominando o poder político na Guatemala, tanto que, em 1966, Júlio César Mendes Montenegro, líder do Partido Revolucionário, mesmo sendo eleito presidente, não pode pôr em prática seus projetos por imposições contrárias dos militares. Em 1970, todos os opositores aos militares foram extintos politicamente por Arana Osório. O país travou um conflito com Belize em virtude da descoberta de reservas de petróleo. Reservas que, segundo os ingleses, se estenderiam até o território da região vizinha. A Guatemala, sob o pretexto de defender as suas reservas de petróleo, reprimiu os índios que viviam ao norte, o que provocou o êxodo dos nativos para o México. O surgimento de guerrilhas. Depois de 1985, graças às aprovações da nova Constituição, foi eleito o primeiro presidente civil, depois de 15 anos de repressão ditatorial, Marcos Cerezo. Marcos Cerezo propiciou o ressurgimento dos Esquadrões da Morte e das guerrilhas, como União Revolucionária Nacional Guatemalteca. Na década de 90, mais precisamente em 1991, assume o poder o presidente Jorge Serrano Elias, que abriu um diálogo com a URNG para negociações. A iniciativa causou reações violentas por parte da guerrilha. Em 1993, foi assinado um acordo de paz entre o governo da Guatemala e o URNG. Ramiro León Carpio assumiu o poder e foi eleito em 1994.